Economia no contexto certo. Sextou! Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindo a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. Essa semana foi marcada pela volatilidade. A gente começou no céu, foi pro inferno e está terminando num clima bem positivo essa sexta-feira. Bom, a semana começa com o desfecho das eleições dos Estados Unidos, as eleições para Casa Branca, a corrida pela Casa Branca, as eleições presidenciais. O Biden na frente e o Trump contestando, dizendo que as eleições teve fraude, aquela coisa toda, né? Os republicanos se afastaram do Trump, estão deixando ele meio isolado e meio sozinho. Né? Hoje saiu o resultado da Geórgia e a Geórgia disse que o Biden ganhou lá no estado deles e aí isso praticamente mina todas as chances do Trump de virar isso aí. Bom, mas somado a isso, na segunda-feira também a Pfizer anunciou que tinha encontrado uma vacina 90% eficaz contra o contágio entre as pessoas. Isso fez as bolsas dispararem no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A bolsa brasileira, a B3, né, o principal índice da B3, disparou na segunda-feira, já abriu com gap de alta. Né? Na terça-feira também subiu mais, ainda nos reflexos da vacina da Pfizer. Na quarta-feira andou de lado. Os banqueiros centrais falaram na quarta-feira, nós já vamos falar nos principais pontos da semana, né? E assustaram, né? Também teve alguns ruídos internos aqui. A bolsa caiu, mas hoje está fechando num clima positivo, está fechando em alta. A bolsa está fechando com 3,70 de alta essa semana aos 104.600 pontos. O dólar, que também teve uma semana bem volátil, está terminando nos níveis de 5,46 essa semana. Também foi bem volátil por lá. Mas essa semana, vem pra cá, você minha assistente, vem cá que eu vou falar o que teve de interessante essa semana. Aí voltaram os IPOs. Essa semana teve 3 IPOs na bolsa. Enjoei, a Aeris, que faz aquelas hélices eólicas para vento, né, para fazer energia com vento, e a 3R Petróleo, que é uma empresa que faz plataformas de petróleo. Bom, também foi uma semana marcada pela fé nas vacinas, né? A Pfizer, não foi só a Pfizer que anunciou vacinas. Depois da Pfizer veio a Novavax, aí veio uma vacina russa. Os russos disseram, não, mas a nossa vacina tem 92% de eficácia. Que tenha, russos, tomara que tenha. O importante é vir uma vacina boa, que todo mundo se vacine e a gente saia dessa agonia, não é mesmo? Bom, teve aqui no Brasil também, teve um mal entendido lá da Coronavac, a vacina chinesa, que está sendo em parceria com o Instituto Butantan. Morreu uma pessoa, depois parece que o cara tinha se suicidado, não tinha nada a ver com a vacina, né? Acho que o importante é que a fé nas vacinas fez as bolsas dispararem, fez o petróleo disparar. O petróleo subiu 10% na segunda-feira, subiu 8% na terça-feira, subiu um pouquinho mais na quarta-feira, fez o volume da bolsa disparar, os estrangeiros voltaram. Nós já vamos falar disso agora, tá? Qual foi uma das notícias ruins da semana? O coronavírus, o Covid-19 voltou e voltou com mais força. A segunda onda está muito forte mundo afora. Alemanha, Rússia, Estados Unidos, tá todo mundo tendo recorde de mortes. É luto mesmo, nós estamos de luto ainda no mundo, tá? Não tô falando de recorde de contágio, não. Os Estados Unidos teve 136 mil casos, mais de 130 mil casos. Tá com mais de 100 mil casos há vários dias nos Estados Unidos. É assustador, tá, gente? É rezar para esse vírus ter mutado e esse vírus não matar tanto, porque realmente tá morrendo menos gente. Mas assusta muito os investidores e as pessoas que não investem também. Assusta todo mundo essa onda, essa segunda onda tão forte. Aqui no Brasil, eu vou te falar, eu não sei, mas eu tô vendo muitos hospitais particulares lotados, tá enchendo tudo. Então aqui tá acontecendo alguma coisa também. Ou a gente tá nessa primeira onda e ela tá acelerando, tá? Ou parece que essa segunda onda mundial chegou por aqui, tá? Não sei o que aconteceu, mas vamos ver. Olha, Nova York, São Francisco e Chicago, lá nos Estados Unidos, também impuseram novas medidas restritivas. Então, além da Europa, que metade da Europa tá lá em estado de calamidade pública, os Estados Unidos também começou a voltar a se fechar. Bom, essa semana também foi marcada pelos alertas dos banqueiros centrais, os principais banqueiros centrais do mundo, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, o presidente do Banco da Inglaterra, lá Andrew, alguma coisa que me esqueci, Bailey, acho que eles chamam, né? Eles disseram que somente as perspectivas de uma vacina não são suficientes para tirar a gente da crise que o coronavírus botou a gente, né? E que mais estímulos são necessários, tá? Isso assustou um pouco os mercados, porque eles disseram que a economia ela está se recuperando de maneira incompleta, né? E que essa alta na bolsa ela é financeira, com dinheiro que foi injetado, não é uma alta de crescimento econômico, por mais que a gente tenha visto alguns dados positivos por aí. E isso, né? E eles disseram que o risco do vírus voltar é verdadeiro, né? É iminente, né? Alguma coisa assim eles disseram. E isso assustou os mercados, derrubou as bolsas no mundo inteiro, aqui
também, tá bom? Né? A gente, só que também teve algumas falas do ministro Dr. Paulo Guedes que também assustaram, que inclusive hoje ele já até arrumou algumas coisas, nós já vamos falar disso aí. Bom, a gente teve também, né, aqui no Brasil e no mundo afora, dados mistos, tá? Saíram vários dados mistos por aí, né? Saiu vendas do varejo aqui no Brasil, veio pior, né? O auxílio emergencial, ele caiu de R$ 600 para R$ 300, e aí as vendas do varejo caíram, algo natural, já era meio que esperado, tá? Isso foi ruim. Por outro lado, os dados de serviços vieram melhores, vieram positivos. O serviço é uma parte muito importante no PIB de um país, e o serviço ter melhorado foi algo bem positivo. Nos Estados Unidos, a inflação veio menor, o que mostra um consumo mais fraco, e o consumo é muito importante também no PIB. Lá nos Estados Unidos é mais de 65% do PIB, é muito forte. Então o consumo fraco lá nos Estados Unidos é ruim. Mas pelo lado positivo, ontem saiu o Initial Jobless Claim, né, os pedidos de seguro-desemprego veio abaixo do esperado, tem menos gente sendo mandada embora nos Estados Unidos, o que mostra, né, de alguma maneira, uma economia melhorando. Bom, essa semana também foi marcada na quarta-feira, quinta-feira, hoje, né, por falas do ministro Dr. Paulo Guedes. Pelo lado positivo, ele falou que ele quer privatizar mais 4 empresas no ano que vem, estamos falando de Eletrobras, Correios, Porto de Santos e a PPSA, que cuida do pré-sal do petróleo. Isso os investidores gostaram bastante. Ele também disse que a economia vai surpreender e que vai se recuperar em V, e eu aposto no ministro. Bom, ele também disse que hoje, aliás, ele virou, né? Então vamos falar dos lados negativos primeiro. Teve algumas coisas que assustaram um pouco o mercado. O ministro Dr. Paulo Guedes falou que talvez a hiperinflação pode voltar se a dívida não for rolada satisfatoriamente. O que aconteceu com a dívida? A dívida não estava sendo... os juros abriram porque a gente estava tendo um pouco de dificuldade de rolar a dívida, tá? É algo muito importante. Então, é necessário que se role a dívida bem, tá? Ele também disse, né, ele fez uma fala que disse assim, se a segunda onda vier aqui para o Brasil, a gente vai ter que voltar ao estado de calamidade pública e talvez tenha que estender o auxílio emergencial para o ano que vem. E isso causou frisson no mercado com receio do descontrole das contas públicas e fez a bolsa cair com força e fez o dólar disparar lá na quarta-feira, tá? Bom, outra coisa que ele falou também que o mercado não gostou foi a tributação dos dividendos. O mercado fica nervoso quando o ministro doutor quer tributar os dividendos que as empresas pagam para o investidor de ações. E falou também que a CPMF estava sendo cogitada, tá? E isso também, claro, né? O Brasil está vivendo um momento de cobertor curto, gente. A gente está com problema de contas públicas, a arrecadação está baixa, a gente precisa... realmente o ministro do Paulo Guedes, ainda bem que está ele lá, porque é uma sinuca difícil de sair onde nós estamos. O Brasil precisa de gente como ele para comandar a economia. Bom, o petróleo foi um dia que foi uma semana muito boa, né? Os russos já tinham dito no começo da semana que iam cortar a produção, aí depois veio a OPEP, acho que na quarta ou quinta-feira, disse que também pretende estender o corte da produção para além de janeiro, para abril ou para julho do ano que vem, mais 3 ou 6 meses mais, tá? Isso foi na quarta-feira, eu me lembro, mesmo assim o petróleo caiu, com as falas dos ministros dos bancos centrais, mas ajudou a cair menos, tá? Mas no começo da semana o petróleo tinha subido bastante, com as esperanças da reabertura das economias, né, com as vacinas. Mas na quarta-feira os membros da OPEP, os delegados altos lá do conselho, disseram, olha gente, né, não é uma vacina, não é a esperança de uma vacina que vai fazer os consumidores a voltarem a comprar gasolina, né, porque no final o petróleo é matéria-prima de gasolina, a gente sabe de plástico, né, de coisas de consumo, e não vai ser a tão curto prazo. Então o petróleo ele segue ainda oscilando ali, e a OPEP, né, que é a organização dos países produtores de petróleos mais a Rússia e os aliados, a OPEP+, tá tentando de alguma maneira estabilizar os preços de um petróleo que pode cair. Mas essa semana quem merece destaque é a B3, a nossa bolsa brasileira. A B3 me desculpe, teve uma entrada de investimento estrangeiro forte essa semana com as notícias, né, da vacina. Entrou, na segunda-feira entrou 4,5 bilhões, foi touro de ouro no volume da bolsa aqui no Brasil, nunca tinha entrado tanto dinheiro num dia só. No dia seguinte entrou mais, deu touro de ouro de novo, entrou 4,9 bilhões. Então o Brasil recebeu dinheiro estrangeiro de fora e recebeu com força. Parecia uma demanda reprimida, os gringos, os estrangeiros estavam querendo comprar a bolsa do Brasil, tá? E a bolsa disparou, a gente viu as altas que teve por aqui, né? A bolsa subiu 12% em
6 pregões, no total subiu mais de 10 mil pontos, a Bolsa, né, subiu com bastante força, tá? A Bolsa também divulgou o balanço dela, né? E o balanço dela mostra que ela tá se beneficiando desse momento de juros baixos, desse momento de educação financeira melhorando bastante no Brasil, né? E o lucro dela subiu quase 60% no trimestre, 1,1 bilhões de reais de lucro da Bolsa, que maravilha, parabéns B3, né? A base de clientes deles, 3,1 milhões de clientes, esse ano só, aumentou mais de 80% o número de clientes da Bolsa, de investidores lá na pessoa física na Bolsa. Então a Bolsa tá de parabéns. Bom, gente, vamos olhar aqui, essa semana também tá marcada, tá, hoje, né, algo muito importante, hoje o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro lá da Inglaterra, né, que representa o Reino Unido no Brexit, no divórcio do Reino Unido e da zona do euro, ele perdeu 2 braços direito. E é muito importante isso por quê? Porque domingo é a data limite do Brexit. Tá? Até eu tinha esquecido disso aí. Eu falei, nossa, como é importante ele ter perdido esses caras. Né? Então, um dos caras que ele perdeu hoje era o braço direito dele, são os melhores assessores dele, os conselheiros dele. Tá? Vamos ver a semana que vem. O que vai sair semana que vem? Vai sair um monte de indicadores de inflação, IPCS, IGP-10, IPC, IGPM. Vai sair também o CPI, a inflação da zona do euro. E o que preocupa na inflação aqui vai ser o quê? O reajuste dos combustíveis, isso pode pegar na nossa inflação, tá? E a alta do petróleo. O petróleo subiu 8,5% essa semana, tá bom? Bom, a semana que vem também é vencimento de opções no Brasil e nos Estados Unidos. É sempre a terceira segunda-feira do mês, tá? O do índice, que é a segunda-feira mais próxima do dia 15, né? Vai sair também lá nos Estados Unidos. Eu sempre escrevo verde, gente, para Brasil, azul para Estados Unidos e preto para a zona do euro, tá? Lá nos Estados Unidos vai sair dados do varejo e dados da produção. Isso vai nos dar pistas de como está a maior economia do planeta, os Estados Unidos. Bom, domingo, dia 15, é o Brexit, é a data limite. Nós temos que ver o que vai acontecer segunda-feira, dependendo do desfecho disso aí. Do domingo, gente, não sei, temos que ver no domingo e segunda-feira eu converso com vocês no Minuto Toro de Ouro, aqui na Jovem Pan. Bom, aqui tem que ficar de olho na semana que vem, tá? Tem que ficar de olho nas eleições americanas. Ainda tá no imbróglio lá, tá? Por mais que o Biden esteja na frente, tá bom? Vai ter as eleições das prefeituras aqui também. Vamos ver como é que a gente larga na segunda-feira, ver quem é que tá no segundo turno, o que acontece. Na segunda-feira também começa a valer o Pix aqui no Brasil, tá? Bom, sexta-feira é feriado, né? Dia da Consciência Negra, mas para nós do mercado vamos trabalhar. Aquele rolo do Covid no começo do ano, adiantaram os feriados, não adiantaram, sei lá, eu sei que a gente vai ter que trabalhar, mesmo com o feriado. E na sexta-feira, na zona do euro, vai sair a confiança do consumidor. Gente, é isso aí. Essa semana foi uma semana eletrizante, emocionante. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, nos vemos na semana que vem. Tenham um ótimo final de semana. Eu sou Pablo. Bom fim de semana. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Acertou!